Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 13 de fevereiro. Agora na Espanha, 9 horas e 26 minutos. No Brasil, 5 e 26 da manhã. Gente, vejam o corpo real comprador que a BTC desenhou aqui no diário, com uma protuberância fortemente ascendente. Só confirma a movimentação do semanal. No semanal, como a gente abriu um belíssimo Morobuzu, esse ímpeto comprador não vai arrefecer tão cedo. O patamar de 60 mil dólares passa a ser o patamar mínimo que a BTC vai alcançar. A gente claramente fez uma onda 1 que catapultou a BTC de 23 mil até o topo da onda 1 em 48.969, uma onda 2 agressiva, cujo fundo bateu 38.555. Os Cavaleiros do Apocalipse ganharam tiveram um aceno muito interessante, porque muitos cavaleiros se agigantaram, ficaram excitados, mas aí veio a pernada impulsiva. Era só uma onda 2, como eu reportei, e agora a BTC só vai descansar em 60 mil dólares. No gráfico de Renko, a gente está abrindo aquela sequência espetacular de boxes compradores. Eu estou no Renko com boxe de 1.000 dólares. O Renko é um gráfico atemporal. Cada box desse pode demorar 1 segundo para ser desenhado ou 50 anos. Não importa a variação do tempo, mas tão somente a variação do preço. Então é um gráfico que retrata uma inércia movimentacional muito brutal. Se a gente analisar em perspectiva e entender por que a BTC corrigiu nessa penúltima tentativa, a última a gente furou, né? Que é essa atual. Essa penúltima tentativa a BTC bateu e voltou, porque no Renko o último teste dessa laje levou a BTC para o fundo do inverno cripto. Então era normal que a BTC batesse aqui, beijasse a base das 3 linhas do canal de Keltner para depois, na tentativa subsequente, conseguisse furar. E é isso que aconteceu. Muita gente aqui está me perguntando no canal o target final para a BTC nessa corrida de touros. Eu já fiz essa análise, eu posso fazer de novo. Eu estou aqui agora no gráfico da BTC, ancorado na nossa canaleta de expansão logarítmica exponencial. Aqui a gente está num referencial logarítmico. Vocês vejam que se a gente estressar a mediana desse canal, a BTC bateria 150 mil dólares. Alguns estão reportando que esse seria um ciclo em que há uma confluência de macrofatores econômicos, geopolíticos, com a Rússia sem poder escoar o seu gás natural e convertendo os Urais russos numa grande mineradora de BTC, injetando liquidez na rede, convertendo commodities energéticas em BTC. O Fed já está num pivô da taxa básica de juros e vai iniciar uma flexibilização econômica, um quantitative easing sem precedentes. Os bancos norte-americanos começam a dar sinais de que vão quebrar e que vai haver um bailout, né, um resgate sem qualquer precedente, maior ainda talvez do que o bailout do subprime. Tudo isso poderia levar a BTC sim para estressar a upper desse canal e a BTC bater algo acima de 1 milhão de dólares. É possível? É possível, mas desafiaria também o comportamento, o padrão comportamental dos ciclos anteriores. O último ciclo, por exemplo, a gente travou aqui logo acima da mediana. Então a BTC poderia bater 240 logo acima da mediana e travar ali para depois iniciar o inverno cripto e buscar um fundo no patamar de 69, 70 mil, que seria o fundo do inverno cripto subsequente. Agora, a BTC poderia repetir o que ela fez no ciclo de 2013 e no ciclo de 2017, estressar a upper? Poderia. Aí ela iria facilmente para 1 milhão de dólares. Não que os macrofatores geopolíticos e econômicos não sustentem uma capitalização para a BTC bem acima do market cap da Apple, que levaria a BTC a um market cap aí em torno de 6 trilhões, 5 trilhões
Não que os fatores macroeconômicos não sustentem, mas a BTC desafiaria o padrão comportamental do último ciclo. E na seara fática, a principal notícia é que o preço da BTC disparou à medida que os ETFs de BTC no mercado à vista, os 11 ETFs de BTC no mercado à vista aprovados pela SEC, acumulam BTC numa velocidade 10 vezes maior do que a produção de mineradores é capaz de proporcionar. Com o halving, que vai acontecer a partir de abril, maio, em poucos dias, essa relação vai aumentar para 20 vezes, é o que eu tenho reportado. Vai faltar BTC e vai faltar bastante BTC. E Bitcoin é negociado acima de 50 mil dólares, não de 100 mil dólares, de 50 mil dólares, mas desta vez tudo é muito diferente. O que esse analista aqui da Cointelegraph está reportando é que a demanda institucional ficou muito intensificada com os 11 ETFs de BTC no mercado à vista. A taxa de juros está prestes a cair numa sequência que deve retratar pelo menos 5 cortes na taxa básica de juros. É isso que o mercado está esperando. Pelo menos 5 cortes de 0,25. E os fatores macroeconômicos como um todo, aqui ó, o analista diz, temos pelo menos 4 ou 5 cortes planejados pelo Fed, o que deve acontecer ainda em 2024, o início desse corte. Um halving que vai diminuir pela metade os rewards de mineração. Uma escassez diante de uma demanda institucional que vai pressionar absurdamente o preço da BTC. O sistema bancário norte-americano que está dando sinais de rachadura. Uma crise geopolítica que está polarizando o mundo em dois lados, né? Por um lado, China, Rússia, Irã, e até em parte a Índia, que segue comprando petróleo russo. A Rússia, que não tem o que fazer com aquela montanha de gás natural, liberou totalmente a mineração de BTC na Rússia e que está alimentando a liquidez na rede. Quando você converte commodities energéticas em hash rate, você aumenta a liquidez da rede. Ou seja, todos esses fatores podem sim levar a BTC para uma nova máxima de todos os tempos, que pode até romper com os padrões anteriores. Mas fica para análise de cada um, porque a gente já entra num subjetivismo muito grande, já que a gente estaria rompendo o padrão dos ciclos anteriores. E na seara geopolítica e finanças internacionais, problemas imobiliários para bancos regionais estão se acumulando nos Estados Unidos. A grande exposição de bancos de médio e pequeno porte a imóveis comerciais que estão desabando de preço. Simplesmente, num mundo pós-pandêmico, principalmente salas comerciais, muita gente não migrou do home office para o escritório. Muitas empresas seguem tendo a boa parte dos seus funcionários trabalhando em casa. Imóveis comerciais, grandes cidades como Chicago, Nova York, enfim, eles estão revendo os seus respectivos planos diretores para autorizar a transformação de salas comerciais em prédios residenciais. Ou seja, até que tudo isso seja equalizado, não só com a alteração de planos municipais e a volta da liquidez desses imóveis que basicamente estão desocupados e sendo objeto de execução bancária que não encontra também comprador nas execuções. Ou seja, tudo isso vai acabar explodindo como uma bomba no colo do Fed. E a gente sabe que quando isso explode no colo do Fed, o que acontece é uma rodada de impressão de dinheiro que vai elevar aqui o balanço patrimonial do Fed, que estava sendo enxugado até de forma agressiva. Vocês vejam que antes da pandemia, o balanço patrimonial do Fed estava em 4 tri. Aí eles começaram a mandar cheques para as pessoas por causa da pandemia, explodiu para 9 tri. Aí veio o quantitative tightening,
esse aperto quantitativo com o aumento na taxa básica de juros, os treasuries e bonds que o Fed detinha vencendo e eles não recomprando, aí o balanço diminuiu agora para 7,6 tri. Mas tudo leva a crer que vem um bailout poderoso que vai levar o balanço patrimonial do Fed em 14, talvez 15 trilhões. Esses 5, 6, 7 trilhões que vão aumentar no balanço patrimonial do Fed, boa parte dessa grana pode cair no colo do mundo cripto se realmente essa expansão do balanço patrimonial do Fed acontecer nesse nível de agressividade que estão propalando, e aí sim a BTC teria condições de expandir o seu market cap para algo bem acima do market cap da Apple. Poderia facilmente o market cap da BTC avançar para 4, talvez 5 trilhões e se aproximar de $1 milhão. Mas, enfim. E a França propôs a retirada imediata do Hezbollah do Líbano. O governo francês entregou uma proposta por escrito a Beirute com o objetivo de encerrar as hostilidades com Israel. O Líbano ainda não se manifestou, mas dificilmente o Hezbollah sairia do Líbano sem um aval iraniano. Teherã dificilmente aceitaria essas condições, até porque Teherã está dando de ombros para o Ocidente. Enfim, e o Elon Musk entrou na briga do Congresso norte-americano, que está ali no impasse entre aprovar ou não a remessa de bilhões de dólares para a Ucrânia. Elon Musk disse que o Putin, o Kremlin, jamais poderia perder a guerra na Ucrânia. É uma questão puramente matemática. E enviar mais dinheiro para a Ucrânia é jogar vidas e dinheiro no lixo. O bilionário apareceu na sua plataforma X discutindo com senadores republicanos e democratas. Musk chamou de absurdas as alegações de que ele seria um apologista de Putin ou estaria defendendo a Rússia. Elon Musk disse que só está fazendo conta e tentando salvar vidas. Enfim, eu também concordo com ele. Dificilmente a Rússia perderia essa guerra. Mandar dinheiro para lá é só postergar e desperdiçar dinheiro e vidas. Na minha leitura, os americanos deveriam fazer o que o Putin sugeriu na última entrevista, costurar um grande acordo de paz, até porque a Europa voltaria a ter acesso às commodities energéticas russas, e nesse cenário a Ucrânia muito pouco poderia fazer, a não ser ficar contando com migalhas do Ocidente e postergando e perdendo cada vez mais soldados. A BTC aqui no diário segue tentando explodir para 60 mil, que vai acontecer em muito pouco tempo. A gente está ali namorando o patamar desse topozinho, a gente avançou ligeiramente acima do último topo em 49 mil, a gente está a 50.030, mas é normal ficar pesadinho assim que transpassa o topo, porque tem muita ordem de venda no patamar do último topo e ligeiramente acima, mas as grandes ordens de vendas estão sendo carcomidas. Em algum momento vai se criar um hiato, um vácuo no book, e aí sim a BTC encontra espaço para explodir para 60 mil. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.